Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre vigas compostas, beleza? Vamos lá então. Para vigas compostas, a gente vai pensar a seguinte situação. Imagina que lá na prova caísse isso daqui, ó. Ele pede para você calcular os esforços normais numa viga de madeira que está sofrendo a ação de um momento fletor, beleza? Até aí tranquilo, a gente já sabe qual é a fórmula que usa nesse caso. Mas e se por acaso o seu professor fala o seguinte, ó, essa madeira estava muito fraquinha, cara. A gente vai acrescentar nela uma barra de aço. Pô, e agora? Como é que a gente vai calcular esse momento fletor, certo? Com uma madeira e uma barra de aço, são materiais diferentes, são materiais que não se combinam. E aí, como é que a gente vai resolver isso, certo? Para a gente conseguir calcular a tensão com uma barra de madeira e uma barra de aço juntas, o método que a gente vai estar usando é o seguinte, método da seção transformada. Como é que ela funciona? Você vai calcular um N, tá? Esse N é isso aqui, ó. É o módulo de elasticidade da seção que vai ser transformada, ou seja, qual dos dois você vai escolher para mudar, sobre o módulo de elasticidade da parte da seção que vai ficar intacta. Então, por exemplo, no nosso exemplo, a gente vai mudar a madeira. A gente vai mudar a seção da madeira para que ela seja equivalente ao aço, certo? Então, a gente vai usar esse N aqui, ó. Vai ser o módulo de elasticidade da madeira, que é quem vai estar mudando, dividido pelo módulo de elasticidade do aço, que é quem vai ficar fixo, certo? E olha só que interessante, a gente sabe que o módulo de elasticidade do aço é maior do que o módulo de elasticidade da madeira. Então, o meu N vai dar menor que 1, certo? Mas se por acaso você fosse fazer a mudança no aço, ao invés da madeira, a nossa fórmula mudaria, né? Ficaria o módulo de elasticidade do aço em cima e o módulo de elasticidade da madeira embaixo. E aí, no caso, o meu N daria maior do que 1, certo? E aí você consegue garantir que vai estar dando tudo certinho na sua conta, beleza? Ok, calculado esse N, o que você vai fazer depois, ok? Você vai calcular uma nova largura. Lembra que eu falei que a gente vai transformar a nossa madeira numa seção equivalente ao aço? E vai ficar da seguinte forma, ó. Eu tenho uma seção original, com a minha madeira e com o meu aço, e eu quero chegar numa seção equivalente, ok? Então, na minha seção original, a minha madeira ela tem um comprimento B, ok? E eu quero que ela chegue lá na minha seção equivalente com um comprimento B'. E como é que eu faço para calcular esse B'? Ó, B' é igual ao B da seção inicial vezes o N que você calculou, ok? Então, por acaso, como no nosso caso, o nosso N é menor do que 1, o meu B' diminui. Ou seja, olha que interessante, eu coloquei aqui em verde a nossa madeira e eu coloquei aço entre parênteses, porque isso daqui ainda é madeira, eu só calculei o equivalente dele em aço. Então, essa madeira aqui equivale a isso daqui em aço. Ou seja, eu transformei a minha peça inteira, que antes era madeira em aço, em uma peça só equivalente toda de aço, certo? Agora que você conseguiu calcular e mudar essa seção original, lembrando que você poderia ter mudado o aço também, mas aí o seu N seria diferente, você vai usar esse cálculo aqui para calcular as propriedades geométricas, certo? Então, como a gente vai calcular essas propriedades geométricas? A gente vai ter que calcular a posição da linha neutra, para isso a gente precisa calcular o centroide, só que para eu descobrir onde fica o centroide eu preciso de algumas propriedades da minha peça, certo? Aqui a gente não vai se aprofundar tanto nisso, porque a gente já viu esse método lá na aula de fórmula da flexão. A gente calculou isso para uma viga assimétrica e a gente conseguiu chegar nos valores, certo? Aqui a gente vai estar fazendo só um resumo para a gente lembrar. Então, ó, no primeiro passo, a gente vai separar a nossa seção, ó, lembra lá que era madeira e aço, só que essa madeira aqui está transformada? A gente primeiro vai dividir em um elemento 1 e um elemento 2, certo? Separado em elementos 1 e elementos 2, a segunda coisa que você fazia era definir um referencial. Lembrando que isso aqui é o cálculo da nossa centroide para saber onde a linha neutra vai passar, beleza? Definimos o referencial, certo? Que é esse O aqui. A gente vai calcular o que em relação a esse referencial? A área e a distância do centroide de cada elemento até esse referencial. Então, por exemplo, ó, área 2 e distância da centroide desse retângulo 2 até o referencial. Depois, a área 1 e a distância do centroide do retângulo 1 até o referencial. Feito isso, o que a gente usava? A gente usava exatamente a fórmula para calcular o centroide, né?
que é o somatório das áreas vezes os y sobre o somatório das áreas, ok? E aí a gente consegue definir a nossa centroide ou a nossa linha neutra, certo? Com a linha neutra, a gente consegue calcular o momento de inércia da nossa peça. Mas como é que a gente faz para calcular o momento de inércia da nossa peça? Você vai lembrar que, de novo, a gente vai ter dois corpos, só que, ó, toma cuidado que essa linha aqui ela não é mais a referência igual a gente usou aqui, tá? Essa linha aqui é a linha neutra que a gente calculou, certo? Feito isso, a gente vai separar em dois elementos, a gente vai calcular do elemento 1 a área dele, o momento de inércia dele e a distância do centroide dele até a linha neutra. E para o elemento 2, a gente vai calcular a área dele, o momento de inércia dele e a distância do centroide dele até a linha neutra, ok? Feito isso, a gente vai usar a fórmula para calcular o momento de inércia, que se você lembrar, ó, IZZ é igual ao somatório do I de cada elemento mais a área de cada elemento vezes a distância ao quadrado, do centroide de cada elemento até a linha neutra. E aí a gente consegue calcular o momento de inércia da peça e também o centroide da nossa peça, que é onde vai passar a linha neutra, ok? Então isso aqui é um resumão para a gente lembrar como é que calcula as propriedades geométricas. Lembrando que a gente fez o passo a passo, usando tabela, usando valores, lá na aula de fórmula da flexão, certo? Para a gente conseguir lembrar bem como é que faz isso, ok? Feito isso, agora que a gente já sabe quais são as propriedades geométricas da nossa peça, a gente vai calcular a tensão, beleza? Então pensa só, para elementos intactos, ou seja, no nosso caso o aço, a fórmula é a mesma sempre, tá? Então, ó, tensão normal é igual menos o momento fletor vezes y sobre o IZZ. Ou seja, no caso das nossas tensões no aço, vai ser sempre isso porque o nosso aço se manteve até o final como aço mesmo. No caso da madeira, ou seja, para elementos transformados, a gente vai usar a fórmula com um detalhe. Perceba, ó, é a mesma fórmula de cima, só que aqui eu estou multiplicando por aquele N que a gente calculou lá no início. Ou seja, essa tensão a gente usa para calcular as tensões normais no aço, que não foi mudado. Enquanto que essa fórmula a gente usa para calcular as tensões normais na madeira. Lembrando que isso é no nosso exemplo, tá? Se você tivesse transformado o aço ao invés da madeira, essa seria a fórmula do aço e essa seria a fórmula da madeira. No nosso exemplo, como o aço se manteve intacto, essa vai ser a fórmula para ele e para a madeira vai ser essa daqui. Outra coisa que pode aparecer na sua prova, além do cálculo de tensões, é você ter que calcular a distribuição de tensões, ou seja, como é que fica o gráfico disso. Então, ó, vamos lá. A gente tem a nossa seção de madeira e a nossa seção de aço, certo? E temos a linha neutra que calculamos, ok? Olha só que interessante. A tensão máxima da madeira e a tensão da madeira na junção vai ser dessa parte, que é onde inicia a nossa madeira, até essa parte, que é onde ela termina, para começar o aço, ok? Olha só. Nessa tensão máxima da madeira, você vai usar aquela fórmula com um N, ok? Assim como aqui na tensão da junção na madeira, você vai usar a fórmula com N. Quando você for para o aço, você não usa mais a fórmula com N, por isso que tem essa mudança grande. Essa diferença aqui é a diferença que tem lá na fórmula. Ou seja, quando você olha uma fórmula e a outra, você vê que a única diferença entre eles são os N's, né, que a gente está usando. Ou seja, essa diferença é dada exatamente por aquilo lá. Ou seja, você tem que calcular a tensão na junção para a madeira e a tensão na junção para o aço. Tem que calcular para os dois, porque vai ter essa discrepância. E lá no final, a tensão máxima no aço vai ser exatamente a fórmula sem o N. Ou seja, o que pode vir na questão da prova? Ele pode juntar madeira e aço e pedir para você calcular tensão máxima na madeira, tensão na junção entre a madeira e o aço, tensão na junção entre a madeira e o aço para o aço, né? E aqui a tensão na madeira e o aço para a madeira, e a tensão máxima no aço, certo? Ou seja, ele pode pedir 4 itens e ainda pedir para você formar, né, desenhar o diagrama para essa distribuição de tensões. Isso é tudo que pode vir aparecer na sua prova. Então, agora que você pode ficar mais tranquilo, né, que você percebeu que a maior diferença que vai ter é o N, que a gente tem que calcular, e a nova linha neutra, e além da nova linha neutra, o novo momento de inércia que a gente também tem que calcular, certo? Só que você já pegou o esquema, você conseguindo juntar os dois,
você joga na fórmula e acha exatamente os valores necessários, beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.